Fala galera, aqui é o Ramatiz do canal Cortadela e eu queria te pedir um minutinho só para você dar uma olhada nessa fala do Monark do Flow Podcast. Se liga aí. O Gabriel ajudou a gente pra caralho no começo do Flow, ele ajudou a gente a colocar no Spotify, nas paradas e tal. Ele tem um curso de podcast também que ele ensina a fazer essas paradas. E, ajudou a gente pra caralho. Agora imagino que ele deve estar trabalhando bastante, né? Imagino que sim, né? O Monark tá falando desse rapazinho aí, ó. O nome dele é Gabriel Tuller. E ele tem um curso chamado Crie Seu Próprio Podcast, que já ajudou a várias pessoas a entrar nesse ramo tão competitivo. Então, se você está querendo começar o seu podcast, comece do jeito certo. Link para o curso vai estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu! Qual é o teu ponto de vista sobre o negócio da pandemia? Tu acha que é... Completamente falso. Tá, tu acha que a Globo tá mentindo? Completamente, porque as grandes mídias são dos mesmos donos, cara. Tá, me explica como que esse processo está acontecendo. Dos mesmos donos, dos fundos de investimento, como é que eles têm as ações sem que ninguém saiba? Me explica tudo. Desculpa. Pode falar, das grandes mídias. Explicar tudo o quê? Da onde vem... as grandes mídias, elas são controladas pelos mesmos donos. Existem fundos de investimentos. E eu falo a verdade, acreditem ou não. Vou parecer o Cabo da Ciolo. Todo mundo já entendeu que tu fala a verdade. Cara, existem fundos de investimento. Eu trabalhei na Bolsa de Valores por muito tempo. Eu fiquei milionário na Bolsa de... Pessoal, eu fui o único cara que eu conheço. Tira esses 171. Desculpa, o Rayan falando que ganhou milhões de reais operando lá em Nova York. Ele era estagiário do Citibank no máximo. Eu ganhei muito dinheiro na Bolsa de Valores, quanto? Tá? Sou conhecido. Não vou falar quanto, porque isso, quando eu não quero falar quanto, eu não preciso mentir. Eu simplesmente falo, não quero falar quanto, entendeu? Não preciso mentir, não preciso falar 10 mil, não preciso falar... Tá, é que eu minto. Mas eu não acho legal, por você, cara. Porque mas cada palavra que você fala... Não, mas cada palavra que você fala, você se escraviza, cara. Tá, eu quero ser escravo, então. Eu vou ser escravo de Satã. Mas já é. Tu ajudou a me converter pro Satã, porque eu tava bem pertinho de Jesus até te conhecer. Cara, me desculpa, eu não acho. Eu tô muito perto do demônio agora. Provavelmente. Eu sou o demônio. Sabe que todo mundo fala que eu sou o demônio? Eu tava muito afim de ficar do lado de Deus, de Jesus. Eu vou jogar fora meu crucifixo. Eu vi. Tem que ter crucifixo pra adorar Jesus, né? O cara pega todas. Eu pego todas, né, amigo? Desculpa, né? Você tá falando com um estagiário. Mas então, vamos falar vamos falar sobre as mídias. Galera, vocês podem não acreditar. Como é que funciona hoje se eu quiser ocultar patrimônio? Eu vou ensinar a ocultar patrimônio, pessoal. Sonegar ou ocultar? É ocultar, não é sonegar, porque na verdade tem uma instituição por trás disso. Por exemplo, eu quero ter ações de um grupo ou eu quero acumular um capital sem que as pessoas saibam que eu sou o acionista. Você simplesmente entra num gestor como BlackRock, ou você entra num gestor como... Tem vários gestores, mas Vanguard, BlackRock, e você começa a comprar por lá, só que você pede para ter sigilo como dono. Ou seja, os grandes ricos, você pode pesquisar os donos de quase tudo, vai estar lá aparecendo BlackRock, Vanguard, vai aparecer lá o nome dessas empresas. É um monopólio de fundos de investimentos. E essas mesmas pessoas são donas, por exemplo, de, 30% de uma CNN e 40% da Fox, ou 51%, ou mais, até mais. Eu falo 30% porque eu tô falando baixo. Então, eles ocultam o patrimônio deles através de fundos de investimento. Cara, pessoal, eu trabalhei com isso e eu não conto mentira, é real. A informação que os funcionários deles recebem, as informações que os funcionários deles recebem são as mesmas. Então, por exemplo, a Globo, da onde a Globo coleta informação? Por exemplo, por que a Globo não está coletando um monte de gente que morre de vacina? Você já viu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não é interessante para eles. Porque quem está em cima não deixa. Como é que funciona? O funcionário, a estrutura de quem é servo do demônio. Você vai seguir o chefe. Afinal, ninguém quer ficar sem emprego num país que está quebrando. Quem quer ficar sem emprego? Quem quer ficar sem dinheiro? Então você obedece. Então você tem que obedecer, você tem que acreditar naquilo. Então as pessoas continuam acreditando que... Fazem 2 anos, Petri. 2 anos que tá essa mentirada. Você acredita mesmo que existe realmente uma... Sendo que 0,06% da população mundial morreu? Sabe quanto matou uma verdadeira pandemia? Sabe quanto matou em percentual de povo? 50%, por exemplo. Qual foi? Peste negra. Por exemplo, tem outras. Por exemplo, a varíola. Quanto você acha que matou? Mas qual é o objetivo disso tudo que está acontecendo agora? De acordo com a tua visão. Na minha visão é de controlar as pessoas. Na verdade, como é que funciona? Pessoal, por mais que vocês não entendam, Satanás, ele escraviza os outros pela mentira, tá? Acontece o seguinte... Como eu fiz hoje. Como você fez hoje. É verdade. Você pode não admitir. Mas é verdade. Eu então, já te falei que eu então, acabei como é que funciona, de pessoal? eu sou brother de Satã. Na verdade, quem é brother da mentira é brother de Satã. Sim, mas foi o que eu acabei de falar, tu só repetiu o que eu falei. Mas qual vantagem você tem servindo Satã? Não sei.
eu te vejo brabo, assim, é uma grande Mas vantagem. eu não tô já. bravo com você, cara, eu tô de boa. É que vocês acham que eu tô bravo quando eu falo a verdade. Mas Não, eu fico preocupado por parece que tu tá vocês. bravo com... Mas Eu não fico precisa se preocupado preocupar comigo. É, cara, mas me dói a alma, porque eu fiz uma brincadeira assim com o negócio da baqueta, eu fiz uma brincadeira, Sim, é verdade. foi muito engraçado, parabéns. Mas é porque Belo beat. mas eu só peguei essa porque eu vi a mensagem ali escrita. Eu falei, pô, essa aqui eu vou... Eu vou enfiar ela do meu rabo. Até o final aqui da frasinha de Jesus, né? Até as reticências do Fortalece, que eu vou enfiar tudo no meu rabo, graças em homenagem a Satã. Eu acho isso bem ruim. Eu sei que você não vai enfiar no seu rabo, mas Eu talvez... vou te mandar uma foto. Te mando um vídeo. Imagino. Eu não imagino que vai estar lá você e o blusão também. É. Mas eu vou enfiar de taiko primeiro, pra dar uma afrouxada. Achei muito legal. Eu acho bem tosco isso Eu que acho você fala. Eu sacanagem acho que você não sabe. Eu acho sacanagem o que você tá Eu falando. acho sacanagem tu colocar uma frase de Jesus no negócio que eu vou enfiar no meu cu. Mas era pra você não enfiar no seu cu, né? Mas eu vou, tu sabe o que eu faço com baquetas, Mário? Uma pena, né? Tem que Uma se- pena que você fale isso brincando pra um monte de gente, mas é eu real. vou É ser bem eu vou capaz. ser um pecador agora. Se não tivesse a frase de Jesus... Ninguém vai ser, estaria nós tudo somos, de boa. né? Mas é que se não tivesse a frasinha de Jesus aqui, Jesus não ia ficar machucado com eu enfiar uma baqueta no meu rabo, né? Agora ele vai ficar... Cara, eu acho tão baixo isso que você fala. Eu acho que quando as pessoas falam, por exemplo, o Felipe Marques fala que a minha entrevista no Pânico foi a... O que ele falou? Que tá lá a pior, eu não vi o vídeo, Não, mas... foi maravilhosa. Não, ele falou que foi a mais bizarra, sei lá o quê. Eu falo o seguinte, você fala essas merdas foi aqui bizarro de forma e eu de acho legal, que né? o que eu falo é bizarro pro mundo, mas essas coisas que vocês falam é normal. Não é normal, é bizarro, é uma piada, é uma brincadeira. Não é piada, cara. Claro que é, mas tu não vai piada. decidir se é uma piada ou não é uma Se fosse piada. piada, você não enfiava no cu, é realidade. Mas eu não enfiei no meu cu, eu tô fazendo uma piada. Tá, agora é uma piada. É, exatamente. Agora é. É, eu enfiei uma baqueta no meu cu quando eu tinha 20 anos e agora eu tô fazendo uma piada sobre isso. Ah, tá justificado. É uma piada, Mário, calma. Tu gosta de Tá bom. comédia? Cara, eu acho que assim, já teve tempo de comédia e já tem tempo de desespero. Você tá vendo como é que tá o mundo? Um monte de gente achando calma, que... calma. Tu Cara, gosta eu de não, comédia? Não Tu- acho que é o momento pra comédia. Não, tá, mas eu acho que é. Tu gosta de algum comediante específico? Um comediante específico? Cara, não. Por isso que tu não consegue entender que quando eu falo sobre enfiar Na uma verdade, baqueta no meu cu, eu gosto de um tu cara. não sabe que isso é uma piada. Tu Tem um acha que é cara, sério, tu não. acha que eu sou servo do Satã, porque tá todo mundo contra a tua ideologia. Na Calma, verdade, eu acho que é o uma servo do Satã é piada. quem mente. é uma piada. Quem mente é servo do Satã. E eu tô mentindo agora porque eu não vou enfiar no meu cu, era uma piada. Eu sei que você não vai enfiar no seu cu, porque Sim. primeiro que nem cabe. Cabe. Era uma piada ou era uma mentira? Que você enfiou no seu cu a baqueta lá Não, do... que eu vou enfiar isso aqui no meu cu. Eu acho que você não vai fazer isso com essa baqueta, porque é uma baqueta que Tá, tá... é uma piada ou é uma mentira? Cara, é uma piada, mas eu não tô aqui pra fazer piada. E mesmo que eu Tá, falar antes, tá. você vai responder o Tu depois. não tá aqui pra fazer piada. Isso aqui foi o quê? Não foi uma piada? Cara, isso A na primeira verdade... coisa isso que não tu foi, fez isso nesse não podcast foi uma piada. Isso não Mário. foi uma Tu piada. é um grande comediante. Isso não é uma piada. Tu é um grande Isso comediante. não é uma Falta piada. desculpa. Isso aqui foi uma Isso aqui bela foi pra piada. Eu mostrar pra adorei essa vocês piada. a realidade. Eu achei do... Eu quis mostrar Foi muito boa essa quem piada. é que tá me entrevistando. Meu público não sabe. Tá, mas foi uma bela piada. Eu tô te elogiando. Parabéns, foi uma bela Cara, piada. não foi a intenção de fazer piada. Foi qual a intenção? Então? A intenção foi mostrar a realidade. Qual a realidade? A realidade é que você enfia a baqueta no cu, que você enfiou uma baqueta no cu e acha super legal falar isso na internet. Eu E eu enfiei sou, uma vez e você virou uma fala de piada mim, minha. e você bota lá no thumb lá, a entrevista mais bizarra do mundo, Mário no Pânico. Eu sou a entrevista mais bizarra do mundo. Tu O viu? normal é... Mas não é eu normal. Não vou ver vídeo do cara que vem com uma calça coladinha, que é pick-up artist. Não, é o não. futuro do Mas a gente tava te elogiando. A gente homossexualismo. falou que tinha sido maravilhosa a entrevista lá. Eu e o Caio, a gente falou que foi Cara, maravilhoso. Cara, eu acho que vocês fazem isso, sabe por quê? Ah. Primeiro que eu não vi. Você viu o que ele falou lá? Nem A vi gente- aquela a gente- porcaria, mas ainda, eu Não, vi a tudo thumb bem. lá e falei, pô, esse Sim, cara mas fala é- que é bizarro. Mas tu nem O meu viu vídeo- o que a gente falou. Lógico, eu não vejo essas merdas, Cara, cara. é Eu não bi- vejo essas tá, botas. tudo Eu não bem. vi, por exemplo, quando você entrevistou um travesti. Eu não vi quando você entrevistou as pessoas. Eu não vejo. Eu nem vi bem, você com o Felipe mas não Marques. Mas sabe o que eu precisa vi? ver, mas não Eu vi o precisa seguinte, ver. eu vi o Felipe Marques lá. Falando, uma thumbzinha do Felipe Marques falando o seguinte: ó, a entrevista mais bizarra do mundo, Mário. Mas tu nem viu o vídeo. Lógico que não, vou ver ele. O que eu vou aprender com ele? Mas eu e o Caio, a gente tá falando que foi maravilhoso. Que foi engraçado. Tá falando aqui pra mim. Então bota o vídeo aí. Eu posso colocar o áudio aqui pra gente, do Pode corte. botar. É, a gente falou que foi maravilhoso, foi engraçado. Você acha engraçado Eu o que achei. eu falei? Eu não acho engraçado o que eu falei. Peraí. Não é engraçado o que eu falei. Eu não Aquilo ali foi sério. Cara, eu não falei o que tu disse foi engraçado. Eu falei que o clima do programa foi engraçado. Não foi engraçado aquilo. Pra mim foi, Mário. Eu ri. Mas não era pra rir. Mas era pra eu tá ri. chorando. Tu não vai controlar o que eu faço. Eu ri, eu achei legal, Você achei riu engraçado. de ver... Porque eu achei disruptivo. Eu achei que tu foi lá e quebrou a dinâmica. E eu quebrei a dinâmica aqui também. Exatamente. Eu achei engraçado, achei maravilhoso. E depois a gente falou sobre isso, falou, vamos chamar ele aqui. Não é pra brigar com o Felipe Marques, cara. Na real, Calma, cara. na real. Eu não calma. tenho que brigar com ele. Você sabe a real dele?
Não sei, Eu sei o que ele sabe. Tá bom, mas aí não tem O problema. que aconteceu naquela época, 2016, quando eu entrei no mercado de pick-up lá e vi que eu entrei como investidor naquilo, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. O que era isso? Eu não sei o que Você era. não ficou sabendo que teve aquele Pua Summit? Foi um programa. O que era isso? O Pua Summit foi um negócio que, assim, naquela época eu tava completamente, zoado da cabeça, eu tava triste pra caralho porque eu tinha ganho muito dinheiro, não sabia o que fazer. E eu tava vivendo pra Nova York, tava viajando, tava vendo um monte de besteira. Aí eu resolvi investir nos meus amigos. Aí os caras chegaram pra mim com uma ideia. Vamos investir num evento pra ensinar uns caras como ter autoestima, como ser um homem e tal. Aí vai lá. Aí eu falei, tá bom, vou investir X. Aí beleza. Eu fui lá ver, né? Eu não investi e não vejo as coisas que eu faço. Aí eu fui vendo eles falando aquelas porcaria. Só que um dia antes disso acontecer, eu tinha visto esses caras saindo de balada, falando que são pegadores, que são sedutores, né? Eles não tinham te falado que era um bagulho pra pegar mulher. Eles estavam falando sobre autodesenvolvimento. Era mais um bagulho de autodesenvolvimento e tal, mas a questão não é isso que só... eles te falaram. Mas Quando chegou lá era outra coisa, é isso? Não é isso, a questão é que a questão é que era mentira, né? Porque nem mulher eles pegam. Entendeu? Porque, você quer ensinar a pegar mulher? Pelo menos ensina, né, direito. Não faz os caras, na verdade, idolatrarem eles mesmos, homens, com uns papinhos de autoajuda meio... que nada com nada. E outra, se você for ver os pick-ups hoje mesmo, o futuro do pick-up, por exemplo, na minha opinião, vendo que eles, por exemplo, eles fingem que pegam mulheres na balada. Aí eles vão... Como é que é o ritmo? Como é que é o negócio? Eles vão pra um boteco, começa a encher a cara. Aí chega lá na balada com um cara lá, um moleque, sei lá, meio bobo, querendo agradar os outros. Sabe quando a pessoa quer aprovação social, quer ser conhecida, quer ser famosa, sei lá, quer conseguir pegar mulher? Aí vai lá, paga esse cara, pra esse cara te ensinar a pegar mulher. Só que esse cara não pega mulher. Esse cara fica falando pra você o que fazer, mas ele mesmo, se tu chegar pro cara, vai lá, vai naquela menina ali. Os caras... Pega! Não, tô falando assim, vai e pega. Você acha que os caras pegam? Argumento. Você acha que os caras pegam? Não sei. Deixa eu entender. Então eles pegavam os molequinhos mais jovens que eles e eles iam junto com... Não, tinha gente velha, sofrida, assim, gente que acaba... Por exemplo, se você entende o que é adultério, se você entende o que é pecado, você entende que as pessoas que entram nisso, elas entram, por exemplo, você vive nesse mundo que é normal. O mundo onde você transa com um monte de gente e no futuro você vai conhecer alguém que vai casar. Então você transa com um monte de gente, é isso que eles nos ensinam, né? Vai lá, testa todo mundo, vai lá, namora, faz sexo sem compromisso, que é o que Deus odeia, tá escrito, sexo sem compromisso Deus odeia, ou seja, namoro é uma abominação para Deus e é bom para os servos de Satã, certo? E aí os caras chegam todo ferrado dos pecados normais, o cara quer corno, porque os caras, tipo... Desculpa falar, os caras querem pegar qualquer mulher, os caras vai lá pra balada, as mulheres já, né? E os caras mesmo já estão errados, as mulheres estão erradas e eles querem que dê certo. Chega esses caras que não pegam mulher, porque eles não pegam. Esses caras aí bebem pra caramba, engana um monte de cara e leva os caras pro caminho mais errado ainda do que o caminho que eles estavam antes. Porque os caras, pelo menos antes, eles tinham alguma moralidade. O negócio é completamente imoral, é só mentira, por exemplo. Você acha mesmo que o Felipe Marques é pegador? Ou não que sei. o Bruno Giglio... Ah, para, né? Mas eu não fico pensando nisso. Cara, eu vi isso lá. Eu vi os tudo caras enganando um monte de cara ali naquele negócio, porque eles não faziam nada. E foi junto no... Eu era dono do evento. Como é que é o nome? Em Field. Tu foi junto. Eu tive que ir porque eu era dono do negócio, eu acabei investindo dinheiro naquilo, cara. Sim, mas aí tu viu lá o... Eu vi a real. Que eles estavam ensinando os caras a fazer umas paradas que nem eles fazem, isso? Nem só isso, não é só isso, é contando mentira. Que tipo de mentira? Porra, eles criam um monte de regra pro cara viver, zoam a cabeça dos caras, faça isso, faça aquilo, usa calça, parece que o cara usa umas calças meio de baitola, desculpa falar a verdade. E os caras que, na verdade, nem pegam a mulher. O Bruno Giglio, até hoje, eu sei a história dele, eu adoro o Bruno Giglio. Social Arts, fala a real. O cara é gente fina pra caralho, igual você. Só que ele é virado no giré de falar que é o capeta. Por quê? O cara sofreu um monte de... Eu falo, deixa eu terminar o meu raciocínio. Mas ele fala que ele é o capeta? Mais ou menos, acho que deve falar. Mas ele fala de verdade ou ele faz brincando pra te dar uma provocadinha? Cara, não é questão de provocada. Vocês não sabem que não existe provocada. Não, calma. Eu quero saber se ele fala, se ele é de verdade, cara, satanista, ou sei lá o que. Se vocês provocam um negócio... Eu só quero saber se ele se diz Não, ele satanista. não fala. Ele tem um jeito todo dia... É porque o que acontece? O cara só se fode com mulher. Aí o cara começa a criar regra do porquê que ele só se fode com mulher. Sim. Certo? E dessas regras que eles criam pra...
cagada. Porque, na verdade, eles fazem merda, eles não têm autoestima, eles não têm autoestima nenhuma. O papo deles, eles ficam pensando em mulher o tempo inteiro, eles querem saber de mulher o tempo inteiro. E a grande verdade é que eles encontram pessoas que estão sofrendo na internet. Porque não pega mulher. E aí eles viram os pegadores de mulher, mas só são pegador de mulher porque aqueles caras acreditam. Porque na realidade é completamente diferente. Tanto que eu vou te provar como. Eu não tive uma empresa disso, logo depois que eu fiz esse evento, eu falei, eu vou quebrar esses caras. O que aconteceu naquela época? Sumiu todo mundo. Só que como pecado, eu falei a real na internet. Ah, tu falou sobre o picape. Falei sobre tudo, mostrei a real sobre isso. É uma mentira, é uma farsa. E na verdade as pessoas só ficam piores. Os caras, tem cara que larga o emprego e começa a estudar Mystery achando... O cara fica... Estudar o quê? Mystery Method, Não sei o que é, mas é um método pra pegar a mulher. Só que o cara que criou isso é completamente deprimido, todo ferrado. Só que ele vive do quê? Das mulheres que ele pega ou da idolatria dos caras que ficam lá? Entendi. Então o que acontece? É um jogo de mentira. A internet hoje, se eu realmente... Vou falar a verdade. Quem é realmente esperto é uns caras que começam a falar como fazer um bola gato, como... tem um cara que faz, como é que é o nome dele? Eu não prefiro nem falar o nome desse cara. Mas o cara é engraçado, como é que é o nome dele? Eu vi o vídeo dele, tutorial de como fazer um bombocast, né? O de terno azulzinho. O Diego Matos. Maravilhoso. Ele foi nesse evento, por exemplo, foi o cara que eu pedi pra diminuir o tempo, porque eu falei, diminui o tempo desse cara. Ele fez tutorial de boquete lá? Não, ele tava ensinando os caras a pegar a mulher. Só que ele descobriu que fazer o negócio... Ele descobriu uma matemática pra enganar a mulher, que é... O Richard sabe mais. Que é pegar uma mulher pra falar com um homem pra falar com mulher... E aí tá ganhando dinheiro e tá achando que tá bem. Só que na verdade o que é? É um monte de demônio, desculpa falar, eu acredito nisso. É um monte de demônio se enganando uns aos outros e ninguém falando a real na internet. O meu papel não é que as pessoas gostem de Mário Schwartzman. Eu não quero que as pessoas nem saibam que meu nome é Mário Schwartzman, apesar que já sabem. Eu sou sem sucesso. Senão as pessoas também criam uma ideia errada sobre mim. As pessoas acham que eu nasci cheio de dinheiro. As pessoas acham que eu nasci num berço de ouro e não foi assim minha vida. Eu não sei, eu acho que ninguém fica pensando sobre isso. Cara, muita gente... muita coisa desse A maior parte dos meus haters é isso. Mário Schwartzman. Pô, que tem o sobrenome judeu-alemão, cara. Mas os caras, o que eles falam de ti que tu... Eu nasci em berço... Tem muita gente que, por ser incapaz de acreditar, por exemplo, a pessoa não tem capacidade de acreditar nela mesma. Então ela precisa conseguir desculpas pra ela do porquê aquele cara conseguiu o que ela não conseguiu. E como é que ela faz isso? Falar, esse cara aí, ele já nasceu milionário. Mas tu não acha que em um certo nível tu faz isso com outras pessoas também? De achar que nasceu milionário? Não, desse julgamento, de não ser hater, julgamento, porque de falar essas coisas. Eu não quero fui falar hater. Não, perguntar de boa. De boa, eu não fui seu hater. Você mentiu pra mim e você falou uma coisa pro seu público e falou outra coisa. Isso é mentira. Eu não compactuo com mentira. Não, você mesmo perguntou, eu não vou compactuar com a sua mentira. Tá bom. Eu tô falando sobre, por exemplo, tu vê os caras lá no grupinho deles de pua. Por que isso te incomoda? Porque naquela época me incomodou porque eu entrei naquilo. Afinal, eu investi naquilo. Eu não sabia o que era. Mas tu podia sair. Não pode sair. Ou comprar essa guerra. O pecado gera escravidão. Por exemplo, você nunca namorou alguém que você não conseguiu terminar por um tempão? Ou você nunca ficou no emprego que você não conseguiu sair por um tempão? O pensamento é diferente da atitude. Às vezes a gente pensa que é só sair fora, mas não é. O pecado gera escravidão. Cara, é bíblico, Gênesis. O pecado gera escravidão. Você fica preso. Mas tu não acha que tu fica preso também quando tu fica com tanta raiva desse acontecimento? Tu não se torna um escravo desse sentimento? Quando eu percebo que eu faço merda, eu não quero perder minha salvação por causa das merdas que eu faço. Jesus falou, se você fez algo que... Tá na Bíblia, inclusive, isso tá em Levítico, tá? Se você fez algo de errado e sua consciência te cobra, corrija. Se arrependa. Como que eu fiz, então? Como é que eu me arrependi e resolvi falar, não, peraí, eu fiz errado, então eu vou corrigir o que eu fiz errado. E fiquei lá meses pra... quando eu percebi que já não importava mais que as pessoas que entenderam, porque tem um prazo. Eu não vou conseguir mudar o pecado no mundo, eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não sou Jesus Cristo. Quando eu cometo algo de errado, eu falo. Quando eu percebo que acabou a hora de falar, eu fico quieto e mudei. Quando que eu mudei? Eu mudei pra Sem Sucesso quando vieram com os papos de empreendedor de palco. Que inclusive até hoje muita gente me hateia, fala, esse foi o cara que falou da Bel Pass, esse foi o cara que derrubou a Bel Pass, e é mentira, porque na verdade quem derrubou a Bel Pass eu sei, porque o coach da Bel Pass foi lá em casa, que é o mentor dela, foi lá em casa uma vez e me contou a verdade de quem realmente fudeu ela, e eu posso até falar o nome dele, eu não tenho medo dele, e falo até como foi. Porque quem derrubou ele, a Bel Pass no final, depois de tudo aquilo que rolou, foi o próprio Flávio Augusto da Silva.
tá? Que ele que fez o inferno na vida da Bel Pesce depois, por quê? Porque ele queria se desassociar da imagem que ele investiu pra que a imagem dela fosse, a menina do Vale. Depois descobriu que era uma mentirosa, que eu já falava antes, não porque ela simplesmente fazia igual você. Não tem problema as pessoas saberem ou não saberem disso. Eu fiz Harvard. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Contar uma mentira é a mesma coisa. Mentira é mentira, cara. Também. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mentir que tomou um bagulho desse pro público e falar que tem uma graduação que foi super foda. Não é a mesma coisa? Claro que não. Não. O que muda na mentira? Se eu falar que eu tomei aspirina hoje, qual é o problema? Cara, não Se eu falar que me eu não desculpa, tomei... você tá relativizando as coisas. Tô. Não é pra relativizar. Lógico que eu Me tô. desculpa. Mas claro que Esse negócio tá matando muita gente. Eu não relativizo. E se tu tiver errado? Cara, eu não tenho como tá errado. Isso tem um monte de prova. Minha fé, quando eu acredito em algo, eu não tenho essa. E se você tivesse errado? E se você fosse viado, você botaria uma baqueta no cu? Sim, então, mas isso é viado. dúvida. Não é viado. Você botou a baqueta no cu porque você não consegue ter domínio do próprio cérebro. Só isso. Sim, porque eu sou um macaco inferior que quis enfiar um objeto no meu Não rabo. As pessoas acreditam. Não tem problema. Não, mas você acredita que você é a evolução do macaco? Eu não sei o que eu sou, Mário. Calma. Não tem problema nenhum. Eu só acho que não é a mesma coisa. Não é a mesma Não coisa. É a mesma coisa. Tem mentiras boas e mentiras ruins, pessoal. É isso. Se eu for falar sobre o meu próprio corpo, eu escolho o que eu vou falar. Não se escolhe. Falar. Se você não quer falar, você fala, eu não quero. Por exemplo, você me perguntou quanto dinheiro eu tenho, ou tive. Sim. Eu falei, não quero falar. Mas eu fiz. Vamos voltar pra esse ponto? Não, mas você que tá voltando. Você que quis ser esperto e falar como linkar as coisas. Você quis fazer Tu link. linkou Bel Pesce comigo, agora, desse exato Não, momento. eu falei da mentira, cara. Mas não tava falando de você, tava falando de quem derrubou a Bel Pesce. Que nem você, eu tava falando de quem derrubou a Bel Pesce e você falou. Aí tu me botou na história de novo. Porque você falou que tem mentira relativa. Eu não acredito em mentira relativa e eu nunca vou deixar isso acontecer. Eu falei isso depois que tu me enfiou no meio da conversa. Tá bom.